Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais uma transmissão da Igreja Batista Parque Industrial São José dos Campos. Mais um culto de oração, quando faremos uma meditação em um texto da Palavra de Deus e você, ao final, poderá colocar diante do Senhor teus agradecimentos e pedidos. Quero começar este nosso encontro chamando a tua atenção para algo que está recebendo muita atenção atualmente. Sim, nestes últimos tempos, uma palavra tem crescido tanto no noticiário quanto nas conversas particulares. E que palavra é essa? A palavra é negacionismo ou negação. Você já deve ter ouvido falar disso aí, porque nas redes sociais, pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso, agora gastam bastante tempo discutindo sobre negacionismo ou negação. Se você não sabe o que é, ou está falando disso sem saber exatamente o seu significado, eu quero te dizer que isso tem tudo a ver com o comportamento das pessoas. É isso mesmo. Tanto é assim que agir em negação é algo muito comum e faz parte da natureza humana. Mas o que é estar em negação? Em rápidas palavras e sem querer ser técnico, por isso, por favor, não vá dizer por aí que essa é uma definição. Mas para entendermos o que é agir em negação, antes precisamos saber que sempre que nossas esperanças e medos pessoais falam mais alto, os nossos julgamentos são completamente prejudicados. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro e melhor do que uma definição, você vai entender por estes exemplos. Uma pessoa que recebe a notícia de que está com uma doença, mas não aceita isso e passa a negar que esteja naquela condição. Isto é estar em negação. Outro exemplo bem conhecido por todos é o caso da pessoa que é alcoólatra, mas além de dizer que não é, ainda afirma que para de beber a hora que quiser. Já viu alguém assim, não é? Muito bem, alguém nessa condição, como se diz, está em estado de negação. Estes são exemplos pessoais, onde apenas a própria pessoa é colocada nessa condição. Mas há casos de negação social, quando grupos pequenos ou grandes coletivamente abraçam uma posição, negando alguma verdade, porque simplesmente não aceitam. Um exemplo disso, famoso atualmente, é a negação por algumas pessoas de que não houve perseguição aos judeus na Alemanha nos dias da Segunda Grande Guerra Mundial. Nós sabemos que aproximadamente 8 milhões de judeus foram mortos cruelmente pelos nazistas. Mas está crescendo o número de quem não acredita nisso, ainda que haja documentos, filmes e até confissão dos criminosos. Estes são negacionistas, porque estão em negação sobre uma verdade que é comprovada por meio da realidade. A realidade é fundamental no negacionismo. Nega-se a realidade. A realidade diz uma coisa, mas essas pessoas afirmam outra. Todos estes casos são perigosos, como vimos. Por quê? Porque negar a realidade é ir contra a verdade. E ir contra a verdade trará problemas para quem se apoia na mentira. E este é o caso da passagem que nós vamos meditar nesse nosso encontro, onde nós veremos um exemplo não de legalismo, como entendem alguns estudiosos deste texto, mas de negacionismo em relação a Jesus. Estou me referindo a João, capítulo 9. João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Deixe aí a sua Bíblia já aberta e nós vamos meditar sobre alguns versículos aqui desta passagem
que é longa, por isso eu não lerei a passagem inteira, dada a sua extensão. São 41 versículos, e também devido ao tempo, e ainda porque ela é bem conhecida. Trata-se da cura daquele cego de nascença por Jesus. Jesus faz uma cura maravilhosa aqui. Mas, apesar de eu não ler a passagem inteira, eu estimulo você, depois, a fazer a leitura completa. Lerei apenas alguns versículos. Vejamos então, João capítulo 9, versículo 1, está escrito: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Aqui neste versículo 1, nós passamos a conhecer então os primeiros personagens, Jesus e um homem cego de nascença. Mas o versículo 1 também nos fala de duas situações totalmente diferentes entre si. Ali é dito que Jesus viu um homem cego. Aqui João nos dirige no sentido de que Jesus é o que enxerga. Jesus é o que vê. Mas o homem que é visto, ele não vê. O homem nem sabe que está sendo visto por Jesus. Aquele homem era um mendigo, e tudo indica que isso era assim por causa de sua condição. Ele não podia trabalhar, não produzia para o seu sustento. Aquele homem era alguém que dependia da graciosidade de outras pessoas para sobreviver. Aquele homem, ele ilustra e muito bem a humanidade caída e em total dependência. Porque muito mais do que a graciosidade de alguém, ou seja, mais do que um favor, mais do que a mão estendida e aberta das outras pessoas na direção daquele homem, o que ele necessitava mesmo não era só disso. O que ele precisava não era de graciosidade apenas. Aquele homem, ele necessitava da própria graça, agindo na sua vida diante da sua condição de completo miserável. E quem foi que viu isso nele? Foi Jesus. Só para lembrar, o capítulo 8, versículo 12 aqui de João, Jesus já havia dito que ele é a luz do mundo. Agora o Senhor vai dizer a mesma coisa aqui no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E isso é a pura verdade, porque só Ele tem poder para remover as trevas e dar luz. E é o que vai acontecer quando o cego for curado. Mas antes da cura, Jesus ele vai lançar luz sobre uma incompreensão muito comum entre as pessoas daqueles dias e de hoje também. Os versículos de 2 a 5, os discípulos de Jesus, eles entram numa conversa com o Senhor e que envolve tanto teologia quanto filosofia da época deles. Afinal de contas, e esse é o questionamento que eles levantam, aquele homem, ele era assim, ele estava naquela condição ali, cego, pedindo esmola, diferente dos outros, uma condição miserável. Ele era assim por causa de algum pecado de seus pais. Afinal de contas, a causa do mal que afligia ele estava em algum pecado realizado por algum parente no passado? Por que eles fizeram essa pergunta? Esta pergunta tem a ver com a ideia de que um mal praticado por alguém pode correr por gerações, como se fosse uma maldição dentro de uma família. Hoje em dia nós conhecemos esse ensino como maldição de família. E essa ideia ainda recebe crédito de muita gente hoje em dia, apesar de Jesus dizer que isso não é verdade. Então, com esta compreensão, os discípulos também mostram como eles estavam errados em relação ao que é pecado. Aqui, nós precisamos fazer uma observação muito importante. É como se fosse um parêntese que nós vamos abrir agora, daqui a pouco a gente fecha.
pouquinho de doutrina. Em João, pecado não faz parte da chamada categoria moral. E o que significa moral? Geralmente moral é colocada quando alguém tem que fazer uma escolha entre A ou B. E aí é aquela tal história, entre certo e errado. Moral sempre tem a ver com isso. Escolher entre o certo e o errado. Cada vez que alguém está diante dessa escolha, está numa encruzilhada entre o certo e o errado, isso é chamado de moral. Ou seja, no Evangelho de João, pecado é diferente, ele não está ligado à categoria de moral, ou seja, pecado em João não tem a ver com fazer coisas erradas em contraste com fazer coisas certas. Não. Em João, pecado está em outra categoria. Faz parte de outro departamento, vamos colocar assim. Categoria como se fossem departamentos. Ele não está no departamento moral. Então está em que departamento, se pecado não é isso? Pecado, em João, está no departamento relacional. É uma categoria relacional. Isto significa que pecado em João é não estar em relacionamento com Deus. Portanto, é não reconhecer Jesus como sendo a encarnação de Deus entre os seres humanos. João vai falar isso aí no seu evangelho inteiro. Com relação à questão do pecado, e aí eu já fechei aquele parêntese, fechando. Com relação então à questão do pecado levantada lá pelos discípulos, em relação aos pais ou parente de alguém, daquele homem que era cego, veja que Jesus, ele não diz que os pais daquele homem não pecaram. Ele não diz isso. Porque todos pecam. Mas Jesus, ele corrige o entendimento dos discípulos. Ele vai dizer assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse aqui é o versículo 3. Então Jesus está corrigindo os discípulos, o entendimento deles, dizendo que, naquele caso, aquele homem cego estava ali para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, a gente sabe, a gente que conhece a Bíblia, a gente que crê em Deus, sabe que as obras de Deus já estavam se manifestando fazia muito tempo. Principalmente aqui nos evangelhos, principalmente nas palavras e nas ações de Jesus. Sim, as obras de Deus já estavam sendo manifestas nas palavras e nas ações de Jesus. Por isso, não havia necessidade daquele homem para que as obras de Deus se manifestassem. Aquele homem não era necessário para isso. Mas o que Jesus está dizendo é que agora as obras de Deus, que já estavam sendo manifestas, agora elas iriam se manifestar naquele homem. Esse é o entendimento aqui do versículo 3. Então, Jesus opera a cura no homem. Versículos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Observe que é um relato bem curto, não tem ostentação, não tem exibição, e é um milagre, meu irmão, minha irmã, é um milagre extraordinário. Mas Jesus, ele faz aquele milagre ali, sem alarde, sem chamar atenção. Jesus cospe no chão, faz uma lama e depois com ela esfrega os olhos do homem cego e manda que ele se lave no poço de Siloé. Aqui, Jesus mostra que ele, sabe quem é? Ele é o Criador. Esse texto aqui, ele faz menção ao que aconteceu ali no capítulo 2 de Gênesis. Como quando
ele fez Adão a partir da lama. Só que neste texto, Jesus vem como o criador de um novo ser humano. E quem é esse novo ser humano? São os redimidos, são os seguidores de Jesus. Então, depois desses movimentos todos, Jesus ele sai de cena e só vai voltar lá no versículo 35. Se você quiser mais detalhes, procure em nosso site, o site aqui da Igreja Batista Parque Industrial São José dos Campos. Procure lá no nosso site a excelente série de sermões feita pelo nosso pastor Clodoaldo Machado sobre esta passagem. São 3 sermões só sobre este capítulo, e ali você obterá todos os esclarecimentos sobre cada ponto. Para nossos objetivos neste encontro, o que importa é o que vem a seguir: os diálogos do cego com os seus vizinhos e depois com os fariseus. Então, primeiro com os vizinhos. Isso está nos versículos de 8 a 12. Eles começam mostrando surpresa. Veja lá o versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: mas não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Essa pergunta é feita como quem diz: o que é que esse homem está fazendo aqui? Ele não deveria estar lá pedindo esmolas? E depois eles mostram muita confusão acerca da identidade daquele homem, como nos diz o versículo 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Veja que o cego está ali, junto com eles, diante deles, e confirmando: sou eu. Mas havia os que negavam a realidade, mesmo que estivesse ali, vendo aquele homem ao lado dele. Agora um detalhe aqui, um detalhe muito importante. A resposta daquele que fora cego, você viu qual foi? Foi que ele falou para aquelas pessoas, ali no versículo 9. Sou eu. Sou eu. Esta é a mesma palavra, ou as mesmas palavras, que são ditas por Jesus em outras passagens aqui de João. Isso aqui já está mostrando que há uma ligação entre aquele homem e Jesus, comunicando relacionamento. Você viu, né? Muito bem. Mas então os vizinhos querem saber o que foi que aconteceu com o homem que fora cego. E pela pergunta daquelas pessoas, isso me chamou muito a atenção aqui nesse texto. Eram pessoas que respiravam religião o tempo todo por causa do ambiente em que estavam. Por quê? Porque, afinal de contas, moravam em Jerusalém, a Terra Santa. Eram pessoas acostumadas a todo tipo de história sobre milagres, que aprendiam, desde que nasciam, que sua nação pertence ao Deus Todo-Poderoso e que tinham uma aliança com este Deus. Mas eles perguntam para o cego: como te foram abertos os olhos? Veja ali no versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? O que chamou minha atenção aqui? A pergunta. Essa aqui é uma pergunta para quem não pensa e nem acredita em Deus. Isso aqui é a típica pergunta para quem acha que, sei lá, deve ter acontecido alguma coisa. Aconteceu um acidente com você? Bateu a cabeça? Caiu um raio em cima de você? Parece, né? Porque eles perguntam: como te foram abertos os olhos? Mas aquele homem que agora vê de verdade, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, ele responde aos seus vizinhos, não como, mas quem. Sentiram? Mas quem lhe fez isso? Está ali no versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me:
Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então não foi como teus olhos foram abertos. A pergunta deveria ser: quem abriu os teus olhos? E a resposta daquele que fora cego é maravilhosa: Jesus. Os vizinhos então querem saber de Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê esse homem? Mas por que eles queriam Jesus? Eles não queriam Jesus não por causa do milagre que estavam presenciando, nem por causa disso, mas porque eles precisavam confirmar com Jesus se aquele que estava ali diante deles era mesmo, de fato, o cego. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Quando o homem que fora cego responde, não sei. Depois de toda essa conversa com os vizinhos, vamos agora aos diálogos com os fariseus, versículos de 13 a 17. O homem agora é levado aos fariseus. Por que ele foi levado? Bom, o motivo era que os fariseus eram as autoridades teológicas naquela época e naquele lugar. Então, aquele ali pareceu um problema difícil para aquelas pessoas simples, pessoas sem instrução. Então os fariseus, que eram os especialistas em coisas que eles não podiam explicar, eles deveriam investigar sobre aquele acontecimento. Já que o povão não conseguiu tirar uma conclusão, quem sabe os técnicos possam ser bem-sucedidos, não é? Nestes versículos, os fariseus pedem para o homem contar a história. Ele diz que Jesus o curou, quando passou lodo em seus olhos, se lavou e passou a ver. Ele conta esta história 2 vezes. E quando perguntado pelos fariseus o que achava de Jesus, o homem respondeu que era profeta. Depois que ele falou isso, os fariseus se dividiram entre si. Quem lê isso aqui pela primeira vez, espera, né? Fica ansioso. Bom, eles se dividiram entre si, estão discutindo. Mas eles estavam discutindo, meu irmão, minha irmã, não sobre quem dentre eles deveria ir correndo saudar a chegada de um grande profeta do Altíssimo no meio deles, mas eles estavam discutindo sobre um grave problema, o terrível erro de curar no sábado. Dá para acreditar numa coisa dessa? Aqui estava o medo daqueles homens. Eles tinham uma crença, mas porque lhes faltava o correto entendimento desta crença, isto fazia com que eles se sentissem ameaçados diante do que era certo, diante da verdade que a realidade estava ali colocando para eles, na sua frente. A visão errada dos fariseus, ou seja, a sua cegueira, não lhes permitia ver um cego de nascença curado diante deles. Visão errada e cegueira são a mesma coisa. O texto está nos ensinando isso. Enxergar de modo errado e ser cego são a mesma coisa. E é essa visão errada que vai produzir algo terrível para aqueles fariseus. E agora os versículos de 18 a 22 vão nos mostrar o diálogo entre os fariseus e os pais do homem que fora cego. O versículo 18 vai dizer que os fariseus não acreditaram que o homem tinha sido cego de nascença. O texto diz assim: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Não acreditaram que aquele homem tinha aquela condição desde que ele nascera. Eles estavam em estado de negação. Este negacionismo aqui dos fariseus, o não acreditar que o homem fora cego desde que nasceu, apesar dos relatos de alguns vizinhos e do próprio homem, e até dos pais dele, aquele negacionismo estava produzindo uma reação violenta
naqueles fariseus. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque os pais do homem ficaram com medo deles. E ficaram com medo porque os fariseus negavam que Jesus fosse o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o prometido desde o Antigo Testamento para salvar o seu povo, como diz o versículo 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Não, aquele carpinteiro não pode ser o Messias. E nem esse homem foi curado de uma cegueira de nascença. Claro que não. Este era o negacionismo deles. Estamos nos aproximando do final, porque estamos agora vendo os versículos de 24 a 34. Esses versículos vão registrar o segundo diálogo do homem que fora cego com os fariseus. E agora as coisas esquentam, porque aquele homem, apesar de ser simples, ter passado a vida toda dele pedindo esmolas, sem acesso aos melhores estudos, não frequentou a academia ali dos fariseus, não frequentou a escola ali dos mestres, dos escribas. Apesar disso, aquele homem mostrou que é um grande argumentador. Não porque ele conhecia livros, não, nada disso, porque a gente sabe que ele não conhecia, mas porque ele sabia quem ele tinha sido, sabia quem o tinha curado e também sabia quem ele era agora. Os versículos 24 e 25 vão dar o tom dessa discussão. Veja ali. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, ou seja, ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aqueles homens sabiam muita coisa, mas eles não sabiam nada disso daqui. Agora, aquele homem que não sabia quase nada, sabia tudo sobre uma situação. Ele sabia quem ele era. Ele tinha conhecimento de si mesmo. Leia o restante até o versículo 34 e veja como os fariseus negam a pessoa de Jesus, negam o caráter santo de Jesus, porque o tratam como pecador, porque ele fez uma cura no sábado. O homem que fora cego insiste no fato de que ele nasceu sem enxergar, mas agora vê. Ele também diz que isso nunca tinha acontecido, mas agora estava ali, diante deles. Como é que aqueles especialistas podiam responder a isso? Eles sabiam muito dos seus livros, contendo suas ideias, mas o homem que fora cego sabia tudo de si mesmo, de quem ele fora, do que lhe tinha acontecido e quem fizera tudo isso. Quem operara aquela transformação na vida dele? Será que os fariseus sabiam mais do homem que fora cego do que ele mesmo? É essa a questão. E a reação dos fariseus foi vergonha diante dos fatos, por causa da verdade exposta a céu aberto para eles. Então, não tendo o que falar, os fariseus responderam, sabe como? Expulsando o homem. Eles perderam a linha. Não tinham mais nada para atacar nem a defender. Só lhes restou a atitude dos negacionistas, aqueles que negam a verdade da realidade colocada diante deles. E que atitude é essa? Apelar para a força. Perderam tudo. Meu irmão, minha irmã, aqueles perderam não só o debate, mas acima de tudo eles perderam a oportunidade de ter um relacionamento real com a verdade que estava perto deles, vendo cada passo deles o tempo todo.
do mesmo jeito que ele viu aquele homem que fora cego e depois passou a enxergar. E finalmente, todos eles, perderam a ocasião favorável de enxergar também. Porque eles eram cegos, todos eles. Todos eles, sim, todos eles. Os vizinhos daquele homem que fora cego, eles eram cegos também, porque eles não testemunharam sobre ele. Seus pais também. Os pais, sim, porque aqueles pais preferiram o medo no lugar da alegria em ver o seu filho ali restabelecido. E os fariseus, claro, porque achando-se cheios de visão, de conhecimento, de verdade, de entendimento, eles não passavam de cegos, perdidos em sua escuridão, sem a luz que é Jesus, porque haviam desprezado. Os versículos 39 a 41 vão falar exatamente sobre isso, principalmente o versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Se tivessem reconhecido que eram cegos, agora teriam um relacionamento com Jesus. Mas como dizem que podem ver, então o seu pecado continua neles. E qual é o pecado deles? É o pecado de permanecerem sem envolvimento, sem relacionamento com o Senhor, por causa do seu negacionismo. Portanto, são inimigos de Jesus. Quero refletir com você alguns instantes apenas sobre esse texto que nós vimos aqui. Esta passagem profunda em ensinos e cheia de orientações do alto, para nós que somos do povo de Deus, nos mostra que, se algumas coisas mudaram desde os tempos de Jesus até agora, outras permanecem totalmente iguais. E se uma dessas que continuam até o momento e estão aqui presentes conosco e não mudaram, uma dessas é o negacionismo em relação a Cristo. O mundo não aceita aquele que veio lá do céu, aquele que veio do alto e contestou os seus padrões tortos, as suas visões embaçadas, seus princípios pervertidos. O mundo não tolera ele. Isso, apesar dos muitos e muitos sinais que apontavam que ele é o enviado de Deus. O mundo continua negando Jesus e a cada dia com mais força. Todos os líderes de todas as outras religiões são tolerados, mas Jesus, observe isso, é negado com esforço máximo. Outro ponto. O texto deste nosso encontro, ele também nos leva a pensar como os seguidores de Jesus, eles também são alvos do negacionismo neste mundo. Sim. Observe o que acontece quando alguém se rende aos pés de Jesus. Bom, para a pessoa, a partir daí começa uma nova vida. Nasce ali um seguidor, uma seguidora de Jesus. Suas palavras são diferentes, seus assuntos são outros, mudam seus amores. E sua vontade qual é? É cumprir a vontade de Deus. Mas como é que o mundo reage a isso? Como é que o mundo se comporta diante desses sinais de transformação de alguém que foi transformado por Jesus? O mundo, ele reage com escárnio, com zombaria. Mas não só com os novos crentes. Os crentes mais antigos também. Enfim, quantas vezes nós já não ouvimos palavras como: isso aí era um tremendo bêbado. E agora vive aí com a Biblinha embaixo do braço. Eu não acredito nisso. E aquela ali, indo para a igreja, adorava uma balada, hein?
e agora virou uma alienada, uma fanática. Eu desconfio que é tudo mentira, eu não acredito nisso. Viram só? O negacionismo do mundo em relação às conversões é também uma realidade. O poder transformador de Jesus, ele é atacado. E seus seguidores transformados também são atacados com negação. Mas o pior mesmo, é quando pessoas são atacadas deste modo dentro da igreja, pelos que se dizem cristãos. E isso é o que ocorre quando se vê na comunidade de fé a descrença na palavra e nas obras de Jesus. Olha como tem gente que nega o poder transformador de Jesus e apela para os brinquedos do mundo. A única resposta que eles enxergam são esses brinquedinhos do mundo. E é o que acontece quando nós buscamos soluções para nossos problemas. Soluções que não passam pelo olhar aprovador de Jesus. Nessas situações, nós deixamos para trás riquezas, valores maravilhosos como o amor, a alegria, a paz, a bondade, daí por diante. E substituímos essas coisas que são de Deus, que são do alto, que são para nós. Deixamos isso e os substituímos esses valores maravilhosos por autoestima, pelo humor, pela simpatia, pela sinceridade, pela grandeza e daí por diante. Isso é o que o mundo está pregando. E como se ouve falar destas novas virtudes no meio cristão, hein? É como dizem, novas virtudes. Veja, antes, o que a Bíblia ensinava era visto como coisa antiga, ultrapassada. Os críticos falavam isso antigamente. Antigamente eles falavam isso aí. Quer dizer, a Bíblia, ela valeu. Sim, ela até funcionou lá no passado. Mas passou e não serve mais. Isto era o que se dizia até uns 30 anos atrás. Mas hoje, os ensinos bíblicos, eles são atacados, sabe como? Eles não são vistos mais nem como antigos. Hoje, a Sagrada Escritura, ela é negada em relação à sua eficiência. Isto mesmo. O que se está dizendo é que os conteúdos na Bíblia, essas doutrinas, essas revelações, esses princípios, não só são incompetentes para o mundo em que nós vivemos, mas que também nunca, nem lá no passado, foram verdadeiros. Este negacionismo não é só da palavra de Deus. Isso é negar o próprio Deus. Mas o que é que acontece quando Deus é negado pelo seu próprio povo? É isso que, infelizmente, a gente vê dentro da igreja. Pessoas que dizem ser do povo de Deus, negando o próprio Deus a partir do instante em que estão negando a revelação santa, como registrada na Bíblia. A Bíblia nos ensina, principalmente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, que quando Deus é negado, o povo que se chama pelo seu nome acaba seguindo no caminho dos ídolos. E este pecado só acontece com os que são de Deus, porque quebram o relacionamento com o Senhor. O pecado de abandono por causa da negação ao Senhor, apesar da realidade dizer que Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro, ou seja, ele é cheio de vida e de verdade. E as pessoas ainda quebram o relacionamento com ele. É bom lembrar que ele não admite que isso aconteça. Bom, como hoje marca o dia do culto de oração, não se esqueça de pedir ao Senhor que nos livre do negacionismo espiritual, que é muito mais grave
do que o negacionismo material, como nós vimos no começo aqui desta meditação. Caso estejamos em condição de negação, resistindo em reconhecer o Senhor e a sua palavra em nossas vidas, vamos nos arrepender deste pecado e vamos contar com o perdão do Senhor. Afinal de contas, apesar de Pedro negar o Senhor, Jesus foi em sua direção e lhe restaurou. 3 vezes ele negou, e o Senhor o restaurou. E continuemos também a orar por verdadeiras conversões em nossa família, nossa vizinhança e até na nossa igreja. Porque é possível que haja alguém andando conosco, mas não seja convertido. E por que nós devemos orar por conversões? Porque nós cremos e nós não negamos que Jesus pode transformar completamente uma pessoa. Aliás, nós cremos que só Jesus pode fazer isso. Porque quando Jesus dá vista a alguém, esse alguém enxerga mesmo, de verdade, porque passa a ter relacionamento com o Senhor, agindo como o Senhor. Que nós sejamos muito abençoados graças à nossa fé que não nega o Senhor, mas que afirma e confirma essa mesma fé, por meio de testemunhos santos, vindos de vidas transformadas pela ação de Deus em nós. Amém.